Olá! Hoje vamos falar sobre como deve ser o laudo médico para você conseguir o seu benefício do BPC-Loas no INSS. Me chamo Fernanda Diniz, sou advogada especialista em benefícios do INSS. É um prazer te ter aqui. Antes da gente falar do laudo médico, vamos explicar de forma breve o que é o BPC-Loas. Aqui no meu canal existem já alguns vídeos onde eu explico de forma mais detalhada. O BPC-Loas, ele é um benefício administrado e pago pelo INSS no valor de um salário mínimo todo mês. Ele não tem variação de valor, então todo mês ele é pago no valor de um salário mínimo. Ele não dá direito a 13º e não gera direito à pensão por morte aos dependentes. Essas são as principais diferenças para uma aposentadoria. Ele é um benefício para quem nunca contribuiu ao INSS, ou então para quem contribuiu, mas que não atingiu ali o tempo mínimo de aposentadoria. O BPC-Loas, ele é um benefício que existem dois tipos de BPC. O BPC idoso e o BPC deficiente. Para os dois casos, você precisa preencher o requisito de baixa renda, o que significa dizer que no seu grupo familiar, ou seja, as pessoas que moram com você, incluindo você mesmo, não podem ter uma renda superior a 1/4 de salário mínimo por pessoa. Hoje, R$ 375 por pessoa. Ou seja, se você está solicitando o seu BPC-Loas e você mora com uma pessoa que tem uma renda de um salário mínimo, essa renda ela deve ser dividida por todas as pessoas da casa e esse valor não pode ultrapassar R$ 375 em 2024. Lembrando que esse valor, esse limite de 1/4 de salário mínimo, ele sempre é relativizado na justiça. Ou seja, a gente sempre consegue aumentar esse limite na via judicial, porque os juízes, quase em todo o Brasil, entendem que esse limite de 1/4 de salário mínimo é totalmente inconstitucional, totalmente ilegal, porque é muito pouco. Então a gente consegue ali provar que mesmo tendo essa renda da família que ultrapasse aquilo que a legislação está permitindo de 1/4, essa família continua numa condição de miserabilidade. Esse termo miserabilidade é trazido pela própria lei do LOAS. Então, na justiça a gente consegue analisar o caso a caso, quando a gente vê que mesmo tendo uma renda, aquela família continua numa condição muito, muito ruim ali financeiramente e a gente consegue o benefício. Lembrando que, além dessa questão da gente conseguir aumentar o valor na via judicial, a gente também consegue fazer abatimento de despesas em relação à renda. Ou seja, essa renda ultrapassou 1/4 do salário mínimo, porém você faz prova de despesas da própria doença, da deficiência, você traz ali despesas que você gasta muito dinheiro com medicação, com remédio, com médicos. Exemplo, acontece muito da gente ter clientes que a mãe traz a condição do filho que é autista. Ela traz diversas despesas de uma escola especial, tratamento com psicólogo, remédios específicos. Então, ela tem um custo muito alto. Então, se você faz prova desses abatimentos, dessas despesas, você consegue também, mesmo ultrapassando a renda de 1/4 de salário mínimo, você consegue a concessão desse benefício. Então, desde que você tenha seu CAD único atualizado a cada 2 anos e que você mantenha essa condição de deficiência, você vai receber o BPC-Loas para o resto da vida. Então, o primeiro requisito é o da renda. O segundo requisito vai ser, para o BPC idoso, ter acima de 65 anos. E para o BPC deficiente, ter uma condição de deficiência ou uma doença. O que significa isso? Significa que você tem que fazer prova no INSS que você possui uma doença de longo prazo que lhe traga dificuldades no seu dia a dia. Então, as pessoas fazem muita confusão achando que você tem que fazer prova de que você tem uma doença que te impeça de trabalhar, ou que você tem uma doença e que não sabe se vai ter direito ao BPC-Loas. Gente, não existe isso. Para qualquer doença você tem direito ao BPC-Loas. O que vai definir se você vai ter chance de receber o BPC-Loas é exatamente o impedimento que essa doença traz para você no seu dia a dia. Então não basta você falar, eu tenho dor de coluna. Tá, mas o que isso te traz no seu dia a dia? Há quanto tempo você tem esse problema? O que isso te limita no seu dia a dia? São essas perguntas que a gente sempre faz quando o cliente chega até o nosso escritório, porque isso é fundamental. E aí entra no ponto principal do vídeo, quando eu comecei a falar. O que precisa ter, ou como deve ser um bom laudo médico para que você consiga ter sucesso no seu processo de BPC-Loas. Esse laudo médico, ele precisa ter todos esses detalhes que eu falei. Para começar, ele tem que ser um laudo atualizado, ele não pode ser um laudo antigo. Ele tem que ter o Código Internacional da Doença, a CID, tem que vir ali esse código que o médico sempre coloca.
e trazer todos os sintomas que essa pessoa tem. Porque às vezes os médicos, eles não têm muita boa vontade, então eles botam um laudo assim que não está muito completo. Esse laudo ele tem que vir completo, dizendo o que a pessoa sente no dia a dia, há quanto tempo, isso é um ponto extremamente importante, há quanto tempo você tem essa condição médica. O que o INSS e a Justiça entendem como impedimento de longo prazo é que você tem essa condição por no mínimo 2 anos. Então, se o seu médico fala ali que você tem uma condição de diabetes, por exemplo, mas ele não fala quanto tempo você tá com essa diabetes, ele não fala o que você tem de consequência no seu dia a dia, como, por exemplo, uma perda de uma visão, ele não detalha o que você tem, o perito do INSS vai olhar aquele laudo ali e vai falar, não, mas a sua doença ela tá controlada, você não tem nenhum impedimento de longo prazo. Infelizmente é isso que acontece, tá, gente? Porque a gente sabe que no mundo perfeito não seria nem necessário você ir para uma perícia com um laudo médico, para você tentar ter chance ao benefício. Mas a gente sabe que na prática, os peritos do INSS têm uma quantidade absurda de perícia para fazer, não estão satisfeitos com o trabalho, estão assoberbados de trabalho, e aí eles fazem a perícia com uma qualidade muito baixa. Então é importantíssimo, é essencial que você vá para essa perícia com um laudo médico. Mas se esse laudo médico não for completo, não tiver detalhes da sua condição médica, esse benefício vai ser negado. Então, isso é o principal ponto que deve ser trazido. CID da doença, quanto tempo você tem essa condição médica e principalmente os sintomas que você tem por conta dessa doença. Mas vamos dizer que mesmo com o seu laudo detalhado, ele esteja bem completo, o INSS negue. Acreditem, isso é muito comum, infelizmente. O que você deve fazer se seu pedido for negado? A gente recebe muito cliente no escritório que fala, eu já recorri e estou esperando a decisão. Desde o dia que o benefício é negado, você tem um prazo de 30 dias para recorrer dessa decisão. Na prática, o INSS ele deveria dar essa decisão em 3 meses, só que ele demora quase 2 anos, é a média da decisão do recurso. Além disso, aí a pessoa fica ali esperando 1, 2 anos, quando sai essa decisão, grande parte das vezes a decisão é igual à decisão da primeira instância, a primeira decisão do INSS. Vai ser negado. Então, o que a gente sempre orienta é, se o laudo for bom, você tem essa condição de deficiência, essa doença de longo prazo, que te impeça de fazer as suas atividades normais do dia a dia, e o seu pedido for negado, você deve procurar um advogado especialista para ele analisar os melhores cenários. Quais seriam esses cenários? Entrar com um novo pedido, que estrategicamente às vezes é vantajoso a gente entrar com um novo pedido, porque às vezes o processo não foi tão bem feito, às vezes o segurado se fez sozinho, não fez direito, não instruiu direito, ou entrar com processo judicial. Quando a gente entra com processo judicial, a gente garante ali que esse beneficiário ele vai receber os valores retroativos desde o dia que ele deu entrada e o INSS negou. Geralmente ele recebe o valor ali alto para ajudar ele a se sustentar. Isso é importante a gente falar. Se o seu laudo médico não estiver de acordo com aquilo que a gente está informando aqui nesse vídeo, é importante que você busque o seu médico de confiança ou você procure a rede de saúde próxima da sua casa e peça esse laudo mais completo, porque ele é o fator de 90% responsável por você ter o deferimento do seu benefício. Então, se esse laudo não tiver completo, de acordo com aquilo que o INSS exige, você perde chance de ter o seu benefício e muitas vezes você desiste. Você desanima, você fica para baixo e você mesmo tendo direito, você não corre mais atrás, tá? Então fique atento a isso.